Enquanto as crianças se encaminham para as suas salas, eu quero convidar a igreja, então, ainda em pé, a abrir suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. Hoje estaremos com muita alegria dando início à nossa série de mensagens na primeira carta do apóstolo Pedro. Então, abram suas Bíblias, primeira carta de Pedro. Vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, porque a mensagem de hoje é uma mensagem introdutória. Estaremos introduzindo a carta e os temas que nela são tratados e falando, portanto, da saudação de Pedro à igreja, saudação essa que em muitos aspectos já resume, o conteúdo da carta. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Nos diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Essa semana, o mundo assistiu com perplexidade a notícia do falecimento do ativista norte-americano Charlie Kirk. Foi assassinado com um tiro numa universidade nos Estados Unidos, no momento em que ele estava expondo suas ideias e abrindo, debatendo com os estudantes. A universidade, que deveria ser um lugar para debates das várias diversas posições, acabou sendo um lugar em que um crime de ódio e de intolerância acabou se consumando. Charles Kirk é conhecido, eu não conhecia ele até ouvir falar do seu assassinato, e ali eu comecei a investigar um pouquinho mais sobre a vida dele, comecei a ver os vídeos que ele produzia. E aí o que foi constatado? Que ele é um ativista relacionado aí com a direita norte-americana, com o governo de Donald Trump, um movimento conservador, mas mais do que isso, Charlie Kirk era um membro ativo de uma igreja evangélica, e nas suas posições ele manifestava muitas vezes um desejo de ver a glória de Deus, a glória de Cristo manifestos na sociedade norte-americana. Ele entendia que a transformação da sua nação passava por uma atuação dos cristãos e um impacto dos cristãos na vida social. E, consequentemente, ele defendia uma série de valores cristãos, como, por exemplo, ele era contra o aborto, ele era contra a eutanásia, ele era contra uma série de questões mais progressistas de alguns movimentos mais à esquerda na política norte-americana. E essa, mais do que nada, as pessoas hoje falam que ele foi assassinado por causa das suas posições políticas e pela sua proximidade com Donald Trump, etc. e tal. Mas é importante entender uma coisa: o ódio que ele atraía contra si, e que levou inclusive a fazer, e o que fez com que ele perdesse a sua vida, levando um tiro de um estudante não, já de um jovem que também estava tomado pelo ódio por aquilo que ele defendia. Esse ódio se deve principalmente ao fato de que ele defendia a sua fé e os valores cristãos na esfera pública e no ambiente universitário, alcançando muitos jovens. Essa é a principal razão do ódio. E o seu assassinato nesse contexto, numa sociedade norte-americana extremamente dividida e polarizada, nos faz lembrar uma importante verdade. Nós, cristãos, somos neste mundo, usando aqui as palavras da carta de Pedro à igreja no seu tempo, nós somos forasteiros dispersos. Ou, em outras palavras, somos exilados que estão dispersos pelo mundo. Ou, em outras palavras, somos estrangeiros residentes no mundo em que nós estamos. O mundo, e por sermos estrangeiros residentes, a situação muitas vezes pode ser uma situação que favoreça a igreja, favoreça a fé cristã, e assim foi por muitos séculos.
Mas também há situações em que o povo de Deus, em que o ódio, a raiva ou o preconceito contra os estrangeiros floresce. E nesse caso, a igreja passa a sofrer perseguição, passa a sofrer oposição, e às vezes aqueles que servem a Cristo pagam com a sua própria vida por causa do seu posicionamento a favor da fé cristã. Não importa a situação, não importa a nação, não importa o país em que estejamos, ainda assim, e por mais cristianizado que esteja essa nação, ainda assim, Pedro nos lembra que somos estrangeiros residentes nesse mundo. E nessa condição de estrangeiros residentes, ainda que estejamos bem estabelecidos, sempre haverá momentos em que o mundo vai contrariar, vai se opor e até mesmo vai agir contra as manifestações da nossa fé, especialmente quando elas forem para o espaço público, especialmente quando elas ameaçarem subverter a ordem constituída ou as ideologias dominantes dos países, das nações e do mundo em que nós vivemos. É por isso, meus irmãos, que ao longo de toda a história cristã, a fé cristã sempre foi odiada e perseguida por regimes, por sistemas, especialmente sistemas mais totalitários e autoritários, porque a fé cristã subvertia. A fé cristã mostrava que a ordem última, a razão final do ser humano e o sentido último da vida não era dado pelo Estado, não era dado pela ideologia, não era dado pelo governo, mas era dado por Deus, Criador de todas as coisas, Ele sim, o verdadeiro Rei soberano de toda a criação. E essa mensagem, ela nunca vai ser aceita ao redor em sociedades que não servem o Deus da Escritura. Por quê? Porque para essas sociedades ou o governante é a razão de tudo, ou o partido é a razão de tudo, ou o humanismo secularizado e despido de Deus, a humanidade que acha que pode fazer o que bem deseja para o seu próprio bem, ela se coloca como Deus e razão última e ela não tolera que esteja alguém acima dela. Ao longo das próximas semanas, portanto, a nossa epístola de Pedro, ela vai refletir, vai nos levar a uma série de reflexões sobre como nós, que somos discípulos de Jesus Cristo, podemos manter uma vida de fidelidade em um mundo que se opõe à nossa fé. E vejam, quando eu falo de oposição, novamente eu quero deixar claro, eu não estou dizendo que nós sofremos oposição como os cristãos lá na China comunista, que se a igreja deles não é a igreja estatal, eles acabam tendo que ir para a ilegalidade e adorar escondidos. Eu não estou falando de cristãos na Coreia do Norte, que são jogados aos cães por professarem a fé cristã ou por terem uma Bíblia na sua casa. Eu não estou falando de cristãos em países islâmicos que são fortemente perseguidos pelas suas famílias e pelos governos, mas eu falo também de cristãos que estão em países que tradicionalmente foram cristãos ao longo dos últimos séculos, como, por exemplo, os Estados Unidos e o próprio Brasil, com uma forte influência católica, mas que, apesar disso, estão aqui e cada vez mais essas sociedades vão se desenvolvendo num sentido oposto àquilo que a fé cristã diz. E isso nos faz lembrar, portanto, que somos estrangeiros residentes em nossa própria nação. E o que isso significa, portanto, no dia a dia? Como nós devemos viver à luz dessa verdade? Como mantermos nossos valores num cenário de oposição, seja ela uma oposição branda, como a que nós sofremos aqui, seja ela uma oposição mais radical, num cenário de uma maior radicalização contra a fé cristã? Qual é o nosso chamado enquanto estrangeiros residentes? O que devemos fazer? A carta de Pedro, meus irmãos, foi escrita para uma igreja que estava espalhada por diversas províncias do Império Romano, em um contexto razoavelmente semelhante como o que nós vivemos hoje aqui no Brasil do século XXI. A perseguição do Império Romano à igreja ainda não havia se iniciado. As perseguições que aconteciam eram muito esporádicas. Os cristãos sofriam, na época que essa carta foi escrita, eles sofriam muito mais preconceito do que perseguição explícita. Mas isso já era suficiente para fazer com que eles sofressem. E sofressem, por isso, um dos temas que se destaca nessa carta de Pedro, e aqui é um primeiro ponto, eu estou introduzindo aqui o contexto da carta de Pedro. Um dos pontos que a carta de Pedro trata é justamente do sofrimento na vida do povo cristão, porque o povo cristão é como se estivesse estrangeiro, como se ele não estivesse na sua terra.
Por mais que ele esteja bem estabelecido e bem acomodado na nação que ele está, no Império Romano, na província, na cidade que ele está, ainda assim ele entende que ele é estrangeiro. Ele percebe que os valores da sociedade não são exatamente os mesmos valores que ele tem. E isso muitas vezes faz com que ele seja desprezado, que faz com que ele sofra algum tipo de discriminação, faz com que ele perca oportunidades na sociedade, ou no trabalho, ou nos estudos. E, em alguns casos, faz com que ele sofra, inclusive, oposição explícita e até mesmo agressões físicas. Esse é o contexto para qual Paulo escreveu. Ele escreve para uma igreja provavelmente composta, na verdade não uma igreja, mas várias igrejas que estavam ali no que hoje nós chamamos de Ásia Menor, onde está atualmente o país chamado Turquia. Naquela época, aquela região onde hoje é a Turquia, existiam várias províncias no Império Romano, são as províncias que Pedro menciona aqui no primeiro versículo, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Eram províncias do Império Romano. E ali, por algum motivo, pessoas que aparentemente conheciam o apóstolo Pedro, elas tiveram que emigrar para aquela região e elas estavam lá. Alguns estudiosos, há muita especulação sobre se essas pessoas de fato conheceram Pedro ou não, né? Mas uma tese bastante interessante, ela especula da seguinte maneira. Pedro, depois de pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, ele foi para Roma. Isso é bem documentado na história da igreja, e lá em Roma ele foi martirizado. Foi morto por causa da fé pelo imperador Nero. Mas antes dele ser morto, a fé cristã ela ainda era razoavelmente tolerada no Império Romano. Mas em algum momento no reinado do imperador Cláudio, que foi o imperador que veio antes de Nero, esse imperador expulsou pessoas de Roma. O Cláudio expulsou vários cidadãos romanos da cidade de Roma porque eles causavam confusão e distúrbio. E inclusive judeus foram expulsos. E nessa época, essas expulsões muito possivelmente eram de judeus convertidos à fé cristã e também de não-judeus convertidos à fé cristã. E há muitos relatos históricos que mostram que nessas províncias aqui mencionadas na carta de Pedro, elas tiveram colônias romanas que foram estabelecidas nessa época. Então, muito possivelmente, pessoas que eram romanos e que vieram a crer em Jesus Cristo enquanto residiam na cidade de Roma, foram expulsas pelo imperador e tiveram que emigrar para a Ásia Menor, e lá viveram nessas províncias. E lá elas já não eram, apesar deles talvez em algumas situações terem a cidadania romana, eles não eram cidadãos daquela localidade. Eles não eram cidadãos daquela cidade, eles não eram pessoas importantes. Por isso, Pedro se dirige a ele e usa essa linguagem de estrangeiros, de dispersos, para evocar uma realidade social que eles estão vivendo. Eles, de fato, lá não é a terra deles. Eles estão numa terra que não os pertence. Eles foram por lá por uma necessidade. E lá estão eles. Mas Pedro não quer tão somente falar dessa situação fática social que eles estão vivendo lá, como estrangeiros residentes, mas ele também quer falar de uma realidade espiritual que se aplica a eles e a todo o povo de Deus ao redor do mundo. A verdade de que nós somos estrangeiros e residentes. E por causa disso, toda a carta de Pedro vai refletir sobre essa verdade. Ok, somos estrangeiros neste mundo. O que isso significa na prática? Como que nós devemos viver? Devemos guardar as leis da cidade em que nós estamos? Devemos desobedecer essas leis? Devemos ser iguais às pessoas da cidade que estamos vivendo? Ou devemos ser diferentes? A oposição, a assimilação? Qual é o nosso papel? E como ser fiel a Jesus Cristo em uma sociedade que não professa fé em Jesus Cristo? Quando as pessoas ao nosso redor, da nossa cidade, da nossa nação, se levantam contra nós, nos perseguem, ameaçam a nossa vida, como reagir? Toda a tônica dessa carta, portanto, ela visa responder esse tipo de questionamento. E é por isso que, em diversas vezes, se vocês forem ler, e eu convido vocês a lerem a carta de Pedro ao longo da semana, até para se prepararem para os próximos sermões, se vocês lerem as cartas, vocês vão ver que muitos temas se repetem de tempos em tempos. O sofrimento, a ideia do sofrimento, o sofrer por uma causa correta e não sofrer por ser bandido, isso aparece várias vezes na carta de Pedro. A questão da santidade,
né? Ou seja, de manter uma vida íntegra com padrões morais elevados em uma sociedade que tem padrões muito baixos. Isso aparece diversas vezes na carta. O fato de que somos o povo de Deus e que não éramos nada, mas que agora temos, portanto, uma cidadania que vai além da cidadania romana ou da cidade local, isso também aparece por diversas maneiras. A maneira como devem se relacionar marido e mulher, como devem se relacionar servos e senhores, contextualizando para hoje seria patrão e empregado, né, também é abordada na carta. Como nós devemos nos relacionar com as autoridades constituídas, com as autoridades políticas, também aparece nessa carta. Então, em última instância, Pedro trata da relação do Cristo com a cultura. É um dos principais livros que os teólogos adoram se debruçar para falar sobre qual é o correto relacionamento dos cristãos com a cultura. Mas ela não é simplesmente uma carta teórica especulando sobre como nos relacionarmos, né, com as diversas culturas. Não, ela é uma carta muito prática. É uma das cartas mais práticas do Novo Testamento, porque ela vai dizer exatamente como nós cristãos devemos viver. De vez em quando, Pedro faz citações do Antigo Testamento e faz reflexões teológicas, mas sempre que ele faz isso, ele primeiro diz o que nós devemos fazer e depois ele dá o fundamento bíblico teológico para fundamentar a exortação ética. Então, a carta de Pedro é uma carta com muitas exortações éticas sobre como nós cristãos podemos viver com fidelidade num mundo caído. Por isso, quando fomos colocar o tema da nossa série de mensagens, por muito tempo nós ficamos pensando, discutindo isso, aquilo. Eu queria que num título fosse possível falar sobre o sofrimento, sobre a discriminação por ser cristão, sobre o chamado à santidade, sobre a esperança no futuro do reino de Deus, da vida do reino de Deus, né, sobre a graça de Deus, mas não cabia tudo isso num título só. Né? Então nós escolhemos um título que mais ou menos resume os vários temas que surgem na carta de Pedro. Fé que resiste ao mundo, um caminho de obediência e esperança. Porque é esse o caminho que Pedro vai propor para o povo de Deus que reside neste mundo como estrangeiros residentes. Nós somos chamados a uma fé que vai resistir a uma cultura que se opõe à fé ao cristianismo, mas esse caminho de fé contra circunstâncias extremamente desfavoráveis à fé é um caminho de obediência. Se não obedecermos a Deus, não fizermos a sua vontade, não poderemos ter também esperança de um futuro melhor. Mas precisamos ter esperança. E aí o martírio, assassinatos de irmãos nossos, perseguições contra a igreja não podem de maneira nenhuma tirar a esperança do povo de Deus. Porque Deus está fazendo uma grande obra no mundo e Ele vai usar o seu povo para que isso aconteça e se expanda. Dito isso, a nossa exposição desses primeiros versículos, já falei aqui que Pedro é o autor da carta, que ele escreveu provavelmente nessa época do reinado do imperador Cláudio, ou talvez do imperador Nero, mas após a expulsão de pessoas de Roma, possivelmente cristãos, que foram para a Ásia Menor. Essas províncias que ele menciona aqui são todas províncias da Ásia Menor, onde hoje está o país chamado Turquia. E é nesse contexto que ele escreve de cristãos no Império Romano, mas que não têm uma cidadania local, né? E são tanto cristãos como judeus convertidos à fé cristã. E essa carta, portanto, provavelmente foi escrita lá por volta dos anos 50 até os anos 60 depois de Cristo, e é, portanto, um dos livros mais antigos do Novo Testamento. Né? Existem teólogos que não aceitam essa teoria, eles vão dizer que não foi Pedro que escreveu, foi alguém que se fez passar por Pedro, etc, etc. Mas é muita teoria da conspiração para nós levarmos a sério e eles não têm provas de que isso aconteceu e por isso nós preferimos ficar com a autoridade do próprio texto bíblico e com a tradição da igreja que diz que, de fato, se Pedro disse que escreveu, é porque Pedro escreveu a carta e a igreja sempre aceitou este livro como uma carta escrita pelo apóstolo Pedro. E na sua saudação, que são esses 2 versículos chaves que nós lemos aqui, nós encontramos muitos temas que vão aparecer ao longo de toda a carta que ele escreve. E o primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar aqui 4 pontos. Falamos do contexto, agora eu quero falar de 4 pontos aqui que nós poderíamos mencionar aqui nesses 2 versículos. Primeiro, o apóstolo Pedro. Segundo, que é o autor da carta. Primeiro ponto, então, o autor. Segundo ponto,
os destinatários, os escolhidos, estrangeiros, dispersos pelo Império Romano, especialmente pela Ásia Menor. E terceiro ponto, na verdade eu falei em 4 pontos porque a introdução seria aquele ponto de contexto, né? Mas o terceiro ponto do conteúdo desses 2 primeiros versículos é o Deus trino que faz uma obra de salvação para os seus escolhidos, para os seus eleitos e que, portanto, dá esperança para esses destinatários que são estrangeiros dispersos. Então, o primeiro ponto aqui de conteúdo que eu gostaria de ressaltar: Pedro, um apóstolo transformado pela graça de Deus. Quase todos vocês aqui, se não todos, conhecem a história de Pedro, né? É um dos personagens que mais aparece nos evangelhos e também um dos personagens que mais aparece no livro de Atos. E o que nós sabemos sobre a vida dele, ele foi chamado por Jesus Cristo, e quando ele foi chamado, ele tinha um nome hebraico, Simão ou Simeão. Esse é o nome dele. Os evangelhos às vezes chamam ele de Simão Pedro, mas Pedro não era o nome próprio dele. Na verdade, o nome dele era Simão, e depois de ser sido chamado por Jesus, num determinado momento da vida de Pedro e do ministério de Jesus, Jesus disse que ele se chamaria Pedro, no grego Petros, pedra, rocha. E isso, por sua vez, é uma transliteração do aramaico, que é provavelmente a língua que Jesus falava e a língua que Jesus usou para dar esse nome, novo nome para o apóstolo, que é Kefas. Por isso, em algumas partes da Escritura, se aparece também Cefas, que é a transliteração do aramaico para o grego do nome Pedro. Se fosse traduzir o nome que Jesus deu para o grego, seria Petros. Se fosse simplesmente trocar as letras e transliterar, seria Cefas, porque é a transliteração do aramaico para o alfabeto grego. Então, Kefas e Petros é a mesma coisa, rocha. É um nome que Jesus deu para Pedro. E se hoje para nós esse nome parece um nome muito comum, né? Pedro, né? Em tudo que é lugar nós conhecemos Pedro e misturas de nome, João Pedro, Luiz Pedro e por aí vai. Não era comum na época em que o apóstolo recebeu este nome, ou poderíamos dizer esse apelido de Jesus, né? Os registros indicam que Pedro, o apóstolo, foi a primeira pessoa na história da humanidade com esse nome. O que nos ensina que Jesus estava transformando o seu apóstolo em uma pessoa totalmente nova, completamente nova. De tal forma que ele recebe um nome que ninguém até então nunca tinha tido esse nome na história da humanidade. Quando Jesus então dá esse nome para Pedro, qual é o contexto em que Pedro recebe esse nome? E percebam vocês, aqui na carta, ele se apresenta simplesmente como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele não usa o termo Simão Pedro. Os evangelhos usam Simão Pedro, os evangelhos estão falando sobre ele. Agora, ele, quando vai falar e se dirigir à igreja, ele diz Pedro. Ele já não usa mais o seu nome hebraico, o seu nome antigo. Agora ele usa o seu nome Pedro. Por quê? Porque esse é o nome que ele recebeu de Jesus Cristo, e esse nome vai nos mostrar a transformação que ele sofreu por causa da graça que ele está agora pregando para essas igrejas dispersas. A graça de Jesus Cristo, um tema que vai aparecer ao longo de toda essa carta, é a graça que o transformou de Simão em Pedro, que o transformou de uma pessoa impulsiva, talvez com desejos de domínio, né, de se impor, uma pessoa que, em última instância, também era inconstante e covarde, o transformou no principal líder da igreja antiga. Uma pessoa totalmente transformada, portanto, não pela sua força ou pelo seu mérito, mas pela graça de Jesus Cristo que foi derramada em sua vida. Vejam, Mateus nos diz lá no capítulo 16, no verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui nós vemos o contexto em que Pedro recebeu este nome. Apesar do evangelho já usar o termo Simão Pedro para se referir a ele, nós temos que entender que os evangelistas estão uma terceira pessoa que está escrevendo retrospectivamente, né? Depois da ressurreição de Jesus, já conhecendo todos os fatos, e ele desde o início chama Pedro de Simão Pedro. Mas o momento em que ele realmente recebe este nome é no momento em que ele confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, Filho do Deus vivo, como Messias. Quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus Cristo realmente é, muito mais do que um profeta, o próprio Filho de Deus. E Jesus então diz para ele: tu vai ser uma rocha para a igreja, tu vai ser uma pedra, tu vai ter uma posição de liderança, tu vai sofrer uma transformação gigantesca, e essa transformação é simbolizada pelo nome que agora tu estás recebendo, ou o apelido que eu agora estou te dando: Pedro, Petró, Kéfas no aramaico, Petrós no grego, e agora em português, Pedro. Só que percebam que logo depois disso, parece que a profecia, entre aspas, de Jesus e a designação de Pedro como uma rocha, parece que logo ela dá um passo atrás. Porque no verso 21 nos diz assim: depois desse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, o Pedro agora, né? Não mais Simão, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra, Petrós, de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro foi induzido em sua mente, foi um instrumento de Satanás para tentar Jesus a não passar pela cruz. E Jesus o repreende: sai, Satanás, falando com Pedro. Ele diz: Pedro, tu tens sido não a rocha que eu te designei para ser, que eu quero que tu sejas e que tu serás, mas tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço. E eu não posso seguir as tuas palavras. Imaginem como Pedro encarou essa repreensão drástica. Em um dia, ele é a rocha, em outro dia, ele é uma pedra de tropeço para o próprio Filho de Deus. Mas isso tudo nos mostra o quê? Nos mostra a transformação que ainda iria acontecer na vida do apóstolo, que presenciou vários acontecimentos. Ele ainda vai negar o próprio Cristo. Ele mostra a coragem de acompanhar Cristo no seu julgamento e execução, mas, ao mesmo tempo, ele mostra a covardia de negá-lo 3 vezes. Ele ainda não é a rocha que Jesus quer que ele seja e que Jesus fará com que ele seja. Mas num determinado momento após a sua ressurreição, Jesus aparece para ele, e em Atos nós vemos então Pedro assumindo a frente diante de uma multidão que não estava entendendo o que estava acontecendo ali, pessoas falando em várias línguas, e Pedro assume e em alta voz proclama que aquela adoração estava acontecendo porque o Espírito tinha vindo, que o Espírito Santo havia vindo, e que agora as profecias estavam se cumprindo, e que aquele povo havia crucificado Jesus Cristo, mas que agora era chamado ao arrependimento. E depois disso, Pedro vai ser preso, e ele vai dizer na cara daqueles que o prenderam e que anteriormente ele tinha medo, ele vai dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro, portanto, foi totalmente transformado, e agora, ao escrever essa carta, ele escreve nesta condição: alguém que foi transformado pela graça e pelo poder de Deus. Por isso eu sou Pedro, eu não sou mais Simão, eu sou Pedro. A graça me transformou, e é essa graça, é como se ele estivesse querendo dizer, é essa graça que vai transformar todos vocês. É essa graça que vai transformar o povo de Deus, porque essa graça não é uma graça somente para mim, apóstolo, mas é uma graça para todos aqueles que seguem Jesus Cristo. Deus tem o poder de transformar vidas, portanto, e esse é o autor da carta, alguém que foi transformado pela graça. Primeiro ponto.
Segundo ponto, os destinatários da carta. Como eu falei ali na introdução, os destinatários são, e a Bíblia, dependendo da versão de vocês, ela vai dizer assim, forasteiros da dispersão. E aí menciona uma série de províncias do Império Romano. A palavra forasteiros, ela, no grego, ela é parepidemoi. E ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Ela pode ser traduzida, algumas versões talvez tenham aí a palavra exilados. Como uma pessoa que vive no exílio. A gente pensa aqui em alguns contextos, em contexto de ditadura militar ou de governos totalitários, que as pessoas fogem do seu país para poderem sobreviver, né? Elas estão exiladas. Os judeus, que semana passada estávamos pregando sobre Jeremias, os judeus foram expulsos de Jerusalém, Jerusalém foi destruída, os babilônicos os levaram para o exílio. Eles não eram de Babilônia, mas estavam morando lá porque foram exilados, eles estavam fora de sua terra. Mas eu penso que para nós hoje, no século XXI, a tradução que melhor representa a ideia aqui é a expressão estrangeiros residentes. Porque esse povo, assim como nós, somos estrangeiros residentes. Mas vejam que antes, e por que nós somos estrangeiros residentes? Porque antes disso, palavras de Pedro, nós somos eleitos. Antes de estrangeiros, nós somos eleitos. Na verdade, nós somos estrangeiros neste mundo porque fomos eleitos por Deus. E a palavra eleição é a palavra que é usada no Antigo Testamento para falar da escolha de Deus para Israel. Por que Deus escolheu Israel para ser o seu povo, a nação? Porque Ele quis, porque Ele amou Israel. Eleição significa escolha, significa amor. Deus amou o seu povo. Se você crê em Jesus Cristo e serve, está aqui na sua igreja, é porque você é um eleito. Você foi chamado por Deus. A eleição de Deus fala do seu amor. É um amor oculto. Nós não sabemos porque Ele nos amou, mas Ele nos amou. Ele amou, e a condição de ser eleito de Deus faz com que nós também sejamos estrangeiros residentes nesse mundo. Porque agora nós somos cidadãos de um reino, de uma cidade celestial, nós somos cidadãos do reino de Deus. E essa cidadania é que molda a nossa identidade, que molda quem nós somos verdadeiramente. Antes de sermos brasileiros, ou argentinos, ou americanos, nós somos filhos de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus. E é aqui que a nossa fidelidade em primeiro lugar vem a essa cidadania. E agora, se nós estamos aqui, eles estavam lá no Império Romano, em cidades da Ásia Menor, nós estamos no Brasil, Charlie Kirk estava nos Estados Unidos, e a igreja está dispersa ao redor do mundo, ela está numa condição de estrangeiro residente. Agora pensem vocês, um estrangeiro residente, o que ele... Ele está num país e veja, como que ele vive nesse país? Existem diversas maneiras de viver como estrangeiro residente. Tem pessoas que rejeitam completamente o país em que estão residentes. É como aquela pessoa que gospe no prato que está comendo. Ela não quer saber do lugar onde ela está residindo. Ela só quer sobreviver, ela não quer ter relação com as pessoas, ela não quer ter vínculos sociais, pouco importa o que acontecer com a cidade, com o país, onde ela está. Ela não quer saber, ela não se interessa e, na verdade, tem até a raiva do lugar que ela está. Será que é isso que Pedro está dizendo quando nos chama de estrangeiros residentes? Não. Ao longo da sua carta, nós veremos que não é esse o significado de ser estrangeiro residente. Há pessoas que encaram o ser estrangeiro residente como se tornar um cidadão, trocar a sua cidadania. Não, eu vou trocar agora, esqueci da minha cidadania, minha pátria de origem, agora eu sou isso daqui. O lugar que eu estou morando é que molda a minha identidade, molda quem sou. E ele esquece das suas origens, esquece de onde ele é. E não quer mais saber e não tem nenhum compromisso com a sua origem. Será que é isso que Pedro está querendo dizer? Nós somos estrangeiros residentes em busca da cidadania plena aqui nesse mundo? Não, também não é isso que Pedro está querendo dizer quando se refere à igreja, ao povo de Deus como estrangeiros residentes. Pedro está propondo um outro caminho que a igreja vai ter que seguir. E é um caminho em que exige fidelidade à sua cidadania enquanto eleitos por Deus, mas que também não significa estar presente no mundo. Estar em uma cultura que em alguns momentos será hostil, francamente hostil,
Em outros momentos, talvez seja favorável à fé cristã. Mas hostil ou favorável, em nenhum momento a igreja pode se esquecer que ela é estrangeira residente. Ela não pode esquecer em nenhum momento a sua origem. Ela não pode esquecer que nenhuma cidade dos homens será o equivalente à cidade de Deus. Nenhuma cidade na presente era, nenhum país, nenhum regime de cristandade, e vejam, alguns defendem esse regime da cristandade, né, com a fé cristã determinando as políticas públicas. Isso não é necessariamente algo ruim. Eu sei que esse tema é um tema muito polêmico, né, discutido entre os próprios evangélicos. Eu, particularmente, até entendo que, em certas perspectivas de cristandade, isso é algo bom e desejável, mas não é isso que vai fazer com que as cidades, os mundos, as nações contemporâneas se transformem em reino de Deus. Não é isso que vai nos tirar da nossa condição de estrangeiros residentes. Então, por sermos escolhidos por Deus, nós somos estrangeiros. Essa é a nossa realidade. E Paulo diz que nós somos forasteiros ou estrangeiros residentes na dispersão. A palavra grega aqui é diáspora. Ele está dizendo que nós somos dispersos pelo mundo. Os judeus, quando Jerusalém foi destruída, eles também foram dispersos. Geralmente a palavra diáspora é para falar dos judeus espalhados ao redor do mundo, e até hoje eles estão nessa condição. Muitos voltaram para Israel, mas muitos continuam dispersos. E Pedro está dizendo que com o povo de Deus é a mesma coisa. Não no sentido de que nós estamos dispersos por um juízo de Deus que destruiu a nossa nação por causa do nosso pecado. Não é isso. Pelo contrário, segundo Pedro, o fato de sermos escolhidos por Deus significa necessariamente que estaremos dispersos. Mas nós estamos dispersos como um sinal de que Deus está cuidando do seu povo ao redor de todo o mundo, de toda a criação. E haverá um dia em que Deus reunirá e agregará todo o seu povo em um só povo na vinda do seu reino. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos por aí, estamos dispersos, estamos em meio a muitas nações, em muitas culturas, em muitas tribos, em muitas línguas, em costumes diferentes, em costumes diversos. E somos chamados a viver a nossa fé aí, em meio à dispersão, como estrangeiros que residem num lugar e que desejam o bem daquele lugar e que talvez colaborem para a transformação daquele lugar, mas que não esquecem de maneira nenhuma a sua origem, aquilo que eles são e o fato de que aquilo que eles são é determinado pelo seu chamado. Nós fomos chamados por Deus. E aqui eu entro então no terceiro e último ponto. Os destinatários, eles são eleitos, eles são estrangeiros residentes e eles estão dispersos ao redor do mundo. E eles são assim porque o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, agiu em favor deles para que essa eleição se concretizasse por meio da fé. É o que nos diz então o verso 2. Pedro vai usar novamente a palavra eleitos. E ele diz, e ele vai falar das três pessoas da Trindade, observem com atenção. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pedro está falando como essa graça que o transformou e que é poderosa para transformá-los e mantê-los firmes e fiéis num caminho de obediência na condição de estrangeiros no mundo, como essa graça operou e opera na vida deles. Em primeiro lugar, a palavra escolhidos é como se Pedro aqui na gramática do grego é como se Pedro estivesse dizendo assim: eleitos segundo a presciência, eleitos em santificação do Espírito para a obediência e eleitos para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. É como se a palavra eleito se repetisse nessas três vezes em que é mencionada cada uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou Pai, Espírito e Filho. Eleitos, eleitos, eleitos. Para não deixar nenhuma dúvida que nós somos eleitos. É uma escolha soberana de Deus. Qual é o critério que ele tem? Nós não sabemos. Aqui a palavra eleitos segundo a presciência. Presciência aqui, meus irmãos, não é simplesmente que Deus tem um conhecimento intelectual sobre qual seria o nosso futuro e isso leva a decidir. Não. A palavra presciência na Escritura, ela aponta para o fato de que Deus nos conhece em um ato de amor.
que Deus nos conhece de uma maneira efetiva. Se vocês lembrarem pregações antigas nossas do Antigo Testamento, o conhecer, porque ciência, grego gnosis, conhecimento, presciência, pré-conhecimento. Conhecer é um ato de amor, é um ato de relacionamento, é um ato de intimidade. Isso nos fala dos planos soberanos de Deus desde toda a eternidade. Jesus Cristo também foi escolhido, foi eleito antes da fundação do mundo. Essa mesma palavra é usada para se referir a nós. Nós também fomos escolhidos pela presciência, ou seja, por um conhecimento que nos ama e nos chama antes da fundação do mundo, assim como Deus escolheu e chamou o povo de Israel entre todas as nações, e até hoje ninguém sabe explicar por que Deus escolheu a nação de Israel, mas ele escolheu e nós não temos como negar esse fato. Da mesma forma, ele escolhe o seu povo na sua igreja. Por que ele nos escolheu? Porque eu, Rodrigo, fui escolhido, porque eu aqui estou pregando a palavra de Deus hoje? Eu não sei. Foi Deus que escolheu e Deus que me chamou. Não é mérito meu, eu não mereço absolutamente nada. Mas a graça de Deus me alcançou. A mesma graça que transformou o apóstolo Pedro é a graça que me transformou, é a graça que transforma todos vocês dia após dia. É um ato de escolha soberana de Deus, segundo a sua presciência, segundo o seu conhecimento antecipado, segundo o seu amor antecipado. Deus nos amou, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. E Ele é, portanto, o nosso Pai, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Não é só uma divindade abstrata e distante que nós servimos, Deus, o motor imóvel, o primeiro princípio, a unidade do universo, né? O ser de todas as coisas. Não, Deus é muito mais do que essas manifestações impessoais que as religiões pagãs falam, ou que a filosofia fala. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Deus é um Deus que ama o seu povo e se relaciona num relacionamento pessoal com o seu povo. Ele quer ter um relacionamento pessoal com o seu povo hoje. E, portanto, o seu povo disperso ao redor do mundo, como estrangeiro, pode ter esse relacionamento e pode ter esse consolo com esse Deus que o chamou e o escolheu e permite que nós o chamemos de Pai. Ele é um Pai amoroso. É um relacionamento de amor. Então, na sua eleição soberana, Ele nos escolhe, Ele nos chama para que sejamos filhos, e faz isso desde a eternidade. Um dos grandes mistérios da fé. Por que servimos a Cristo? Por que estamos na igreja? Por que o povo de Israel é o seu povo? É porque Deus nos chamou. Estarmos aqui é a resposta ao chamado de Deus. Deus nos chama e nós respondemos. Se Deus não nos chamasse, nós não estaríamos. Eleição é sinônimo de chamado, é sinônimo de escolha. Deus escolheu, Deus nos elegeu. E o segundo ponto, se Deus Pai nos elege e nos chama, nos escolhe, o Filho atua em nosso favor. O nosso chamado é em santificação do Espírito. O Espírito de Deus nos santifica, e aqui a santificação ela pode ter dois sentidos. Primeiro, que Ele nos consagra. Nós somos dele, pertencemos a Ele. Não pertencemos mais ao mundo, mas a Ele. Somos dele, propriedade dele. Por isso somos, novamente, estrangeiros neste mundo. Como estrangeiros, nós pertencemos a Ele, que nos dá a cidadania última, a cidadania que determina a nossa identidade. Pertencemos a Ele. Mas Ele nos consagra também, ou outra forma de traduzir, nos santifica, santificação do Espírito, porque Ele também, o Espírito, torna eficaz essa obra, esse chamado, essa eleição de Deus em nossa vida, nos capacitando a vivermos para Ele. Pelo nosso próprio esforço, nós não conseguiríamos sermos fiéis como estrangeiros residentes nesse mundo. Não teríamos condições. Não teríamos. Essa é a verdade. Logo, logo, com a pressão e com os atrativos de uma cultura que está ao nosso redor, nós sucumbiríamos, nós seríamos assimilados. Mas é porque Ele nos chama e porque o Seu Espírito nos santifica, nós conseguimos permanecer fiéis num caminho de obediência e esperança resistindo ao mundo. É uma obra do Espírito hoje em nossa vida. E essa obra do Espírito, por sua vez, ela acontece porque num determinado momento nós somos eleitos para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo executa a obra de Deus que torna possível o chamado do Espírito, estarmos na presença de Deus e chamar Deus de Pai.
A aspersão do sangue nos fala, nos remete ali a Êxodo, quando o povo de Israel estava diante do Monte Sinai, e eles fazem uma aliança com Deus e prometem que vão obedecer a Deus, e aí o sacerdote asperge o sangue de animais sobre aquele povo e os consagra. Essa aspersão nos lembra da aliança, só que nós não estamos nessa aliança do Sinai, a aliança da lei, que é uma aliança que já passou, que foi superada por uma nova aliança. E a nova aliança ela foi celebrada pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Por isso, a aspersão do sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi derramado para que o nosso não tivesse que ser derramado. E esse sangue de Cristo nos santifica. Todo aquele que crê em Jesus Cristo está manifestando a sua obediência. Nós somos escolhidos para a obediência. E como se manifesta a obediência? Em primeiro lugar, pela fé. A fé é o primeiro ato de obediência. Crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se nós não temos fé, nem adianta falar em obediência. Ah, não, eu obedeço porque eu vou na igreja, eu dou umas ofertas, eu tenho uma vida moralmente correta, né, procuro caber meus filhos, não sou bandido. Não, obediência não tem valor sem fé. A fé é o primeiro requisito. Obediência a Jesus Cristo, ela começa pelo ato de fé. Obediência, ela sempre significa isso, reconhecer o senhorio de alguém. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Esse é o primeiro ato de obediência, reconhecer essa realidade. E uma vez que reconhecemos esse ato de obediência, todas as obediências subsequentes que vêm de fazer a vontade de Deus, de viver com fidelidade neste mundo, são decorrência deste primeiro ato de obediência. Então, nós somos eleitos por um amor que desde a eternidade nos chamou. Nós somos eleitos para sermos separados, para sermos propriedade do Espírito diferentes do mundo em que nós estamos. Nós somos eleitos para crer em Jesus Cristo e obedecê-lo, fazer a sua vontade. Esse é o nosso chamado e é para esta igreja que Pedro está escrevendo. E ele, ao falar assim, ele fala para todos nós hoje, inclusive no século XXI, assim como falou ao longo dos últimos 2000 anos. E a todos esses ele deseja graça e paz. Charis, graça, favor imerecido, nada que mereçamos, mas ele quer que nós recebamos essa graça de Deus, independentemente dos nossos méritos, e paz, ou seja, shalom, vida plena, uma vida de comunhão com Deus, uma vida em que não somos mais inimigos de Deus. É isso que ele deseja à igreja e é isso que ao longo das próximas semanas estaremos vendo. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo 4 aplicações. São apenas 2 versículos, né? Mas esses versículos nos permitem diversas aplicações. Eu escolhi 4 aqui. 4 aplicações para a igreja de hoje. E a primeira das aplicações é que você é um escolhido do Pai. E essa verdade, ela deve ser uma verdade para o seu consolo. Diante do sofrimento, e a igreja para a qual Pedro, as igrejas para as quais Pedro escreve, elas passaram por diversas situações de sofrimento. Diante do sofrimento, lembrar que o sofrimento, você pertence ao Pai, e você não está sozinho no sofrimento, e que nada é por acaso, e que o que você está passando não é por acaso, é um consolo gigantesco para o povo de Deus. E aqui eu lembro novamente a pergunta do Catecismo Nova Cidade, que por sua vez se baseia no Catecismo de Heidelberg, escrito há mais de 500 anos atrás, e agora as crianças estão sendo catequizadas para o batismo, também nós falamos sobre isso. A primeira pergunta: qual é a nossa única esperança na vida ou na morte? A nossa esperança é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Resumidamente, essa é a resposta. Pertencemos a Deus. Nós somos eleitos, somos escolhidos, isso significa que pertencemos a Ele. A nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Isso é um chamado à responsabilidade? Sim, mas é antes de qualquer coisa um consolo, porque eu não vivo agora, e falamos sobre isso também no nosso retiro, nesse ano, eu não vivo mais com a pressão de procurar transformar a minha vida em algo significativo ou de atribuir um sentido para a minha vida. Não, a minha vida ela já tem um sentido no fato de que eu pertenço a Deus, eu não pertenço a mim. E, portanto, a minha vida é uma vida para ser vivida na presença dEle, diante dEle, para a glória dEle. Essa é a consequência, essa é a primeira verdade gloriosa. Nós pertencemos a Deus, não importa a circunstância que nós estejamos vivendo, pertencemos
a Ele na vida e na morte. E, portanto, a morte nós também não tememos, porque na vida e na morte pertencemos a Ele. E aqui eu relembro novamente, né, o testemunho de fé do Charlie Kirk. Se pode pensar o que se quer pensar sobre alguns aspectos políticos do que ele falava, mas o fato é que, essencialmente, foi por causa da sua fé que ele despertou tanto ódio. E poucos dias, segundo eu ouvi falar em algum vídeo, poucos dias antes dele ser assassinado, ele falou que um dos versículos favoritos dele da Bíblia é aquele de Romanos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E poucos dias depois ele foi assassinado, e aos olhos humanos, né, que sentido faz isso? Um jovem de 31 anos, com uma família bonita, né, crianças pequenas, um futuro brilhante pela frente, um papel importante, né, para a igreja, para a cultura da sua nação, perde a sua vida assim, uma grande perda. Né? Da perspectiva humana, né, parece uma grande tragédia. Mas ele expressou, e ele mesmo disse no vídeo, ele diz, eu realmente não entendo como isso pode ser, mas eu sei que é, e eu creio. Então, aos olhos humanos, muitas vezes, coisas da nossa vida sucederão e nós não vamos conseguir olhar para isso de uma maneira tão otimista. Mas a verdade revelada na Escritura é essa. Nós pertencemos a Deus, Ele nos escolheu, Ele tem controle da nossa vida e Ele está trabalhando para o nosso bem e não para o nosso mal, para nos preservar e não para nos destruir. E essa vida aqui nesse mundo não é tudo o que existe, pelo contrário, o porvir, a nação a qual pertencemos do seu reino, que um dia se manifestará nesse mundo, é o que nos aguarda. E dentro dessa perspectiva, nós podemos saber que Deus, como escolhidos de Deus, Ele está trabalhando para que o bem aconteça na nossa vida. É um consolo, mas somente a fé nos permite ter esse consolo. Portanto, seja consolado por pertencer a Deus. A segunda aplicação é que somos estrangeiros residentes dispersos pelo mundo. Portanto, isso tem consequências sobre quem somos e como levamos a nossa vida. Isso tem consequências, sim. Talvez nos sintamos perdidos nesse mundo, por causa dos seus valores, por causa dos seus padrões diferentes, sim. E assim, penso eu, deve ser. Agora, eu quero que vocês pensem aqui. Eu escrevi aqui algumas situações práticas que talvez você se sinta incomodado e deve se sentir incomodado. Pense, por exemplo, o que você pensa e pratica sobre sexualidade? Veja, aparentemente Charlie foi assassinado por causa das suas opiniões sobre transgenerismo, sexualidade. Você acha que ele estava certo nessas opiniões? Que são opiniões da Escritura? Ou suas opiniões sobre o assunto são diferentes? Será que o mundo taxa você de intolerante, excludente e opressor por causa das suas opiniões sobre esse assunto, sobre sexualidade, sobre gênero? Segunda forma de pensar diferente do mundo. O que você pensa sobre o uso do seu dinheiro? O mundo certamente acha um absurdo que dediquemos parte das nossas finanças, da nossa renda para o serviço divino. Um absurdo. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Né? Mais ainda, o mundo acha que tudo que nós temos é fruto exclusivo do nosso mérito, eu mereço, ou das condições sociais. Né? Não, eu não tenho porque a culpa é do outro que me tirou, não sei o quê. É assim que o mundo vê, ou condições sociais ou um mérito próprio. Mas será que é isso mesmo? Onde fica Deus? Tanto naquilo que nós temos, como na maneira como nós usamos as nossas finanças e como o mundo encara isso. Opiniões anticristãs, seja sobre o que eu falei aqui, moralidade, família, vida em sociedade, igreja, vida após a morte, né, se existe ou não, esperança no futuro. O que o mundo pensa sobre essas coisas? O que você pensa sobre essas coisas? Será que é muito igual o que a nossa cultura pensa e o que você pensa, ou será que é diferente? Que papel a tecnologia tem na sua vida? Né? Será que a tecnologia tem, como muitas vezes a gente vê na nossa cultura, todas as nossas esperanças estão ali no desenvolvimento da tecnologia, que ela vai dar um sentido para a nossa vida, vai nos fazer mais felizes, vai prolongar a nossa vida e talvez até nos leve a alcançar uma imortalidade? É essa a esperança que você tem?
Ou será que você encara a tecnologia de uma maneira mais sóbria? Como você encara a política? Como você vota? Como você escolhe seus candidatos? Que valores vocês acham que são os mais importantes para escolher os seus candidatos? Qual é o impacto que a fé cristã tem na política e na vida social? Será que você pensa como o mundo, que diz que não, essas coisas aí não tem nada a ver, isso aí tem que guardar lá para a tua casa e pronto. E o resto é a escola que educa, a cultura que diz como é. Como você pensa a respeito disso? Como é viver, outra possibilidade, como é viver em um mundo movido por egoísmo e cobiça? Porque a gente vê que muitas vezes é isso que move tudo que acontece. Egoísmo, meu próprio conforto, cobiça. Eu quero o que os outros têm, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ser melhor que os outros, eu quero ser maior que os outros. Eu quero que me aceitem, que me vejam como melhor ou maior. Como é viver num mundo que é movido por esses sentimentos? Será que esses sentimentos também nos controlam e dirigem a nossa vida? Por fim, nosso tempo está avançando. A terceira aplicação nos lembra de uma realidade. A igreja é o lugar onde os estrangeiros dispersos no mundo podem encontrar o acolhimento e podem lembrar quem eles são e de onde eles vieram. É na igreja que a nossa cidadania é fortalecida, a nossa cultura e nossos valores são preservados e recordamos que essa vida é uma vida transitória. Nós precisamos, meus irmãos, valorizar a igreja e fazer com que a igreja seja parte da nossa identidade, da nossa vida. Porque é por meio da igreja, o corpo de Cristo, que Jesus se manifesta nesse mundo. Um dos erros que se comete entre um movimento, até um movimento mais reformado, né, evangélico, é que as pessoas pensam que vão transformar o mundo. Eu creio em Jesus Cristo, eu vou transformar o mundo. Eles vão lá, né, eu vou estar presente na cultura, no cinema, nas artes, na política, etc. e tal, e vou ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, que reflita mais o reino de Deus. Só que eles esquecem que se eles não estiverem na igreja e firmes na igreja, eles não vão ter força para fazer absolutamente nada no mundo. E talvez isso explique por que muitas nações que tiveram essa perspectiva teológica hoje são países extremamente secularizados e até anticristãos, pela Europa e pela América do Norte. Nós precisamos, meus irmãos, se queremos de fato impactar o mundo ao nosso redor como estrangeiros residentes, tudo começa pela valorização da igreja. A valorização da igreja, você tem que valorizar a sua igreja, você tem que ter comunhão com os irmãos, você tem que participar dos cultos. A igreja determina a sua identidade também, sim, é verdade. Não é simplesmente um relacionamento abstrato com Jesus Cristo, mas isso tem que estar concretizado na igreja. Até porque é na igreja que participamos da ceia e também a nossa fé é alimentada por meio do pão e do cálice. Nós precisamos da igreja para resistirmos ao mundo. Precisamos, senão não vamos resistir e nunca haverá nenhum tipo de mudança social se a igreja não for forte. Então valorize a igreja, participe da igreja, fortaleça a igreja. As pessoas lá nos Estados Unidos falavam, né, Make America Great Again. Na verdade, ao invés disso, faça a América gigante de novo. Nós, como cristãos, o que nós precisamos é faça a igreja gigante de novo. É isso que precisamos. Isso, inclusive, foi falado no Encontro da Fé Reformado. Tudo começa pela igreja. Se não tivermos uma igreja forte, podemos esquecer o resto, inclusive a nossa perseverança. E a última aplicação é: e agora? Como viveremos? Esse, inclusive, é um título de um livro conhecido, Charles Colson, Nancy Pearce, sobre como viver em um mundo que se opõe à fé cristã. Ao longo das próximas semanas, nós estaremos refletindo sobre isso. Como viver diante da oposição? Será que o caminho é o ódio? Será que o caminho é agir com violência? Não, não é esse caminho que Pedro aponta na sua carta. Será que o nosso caminho é simplesmente aceitar a assimilação, a aculturação? Não, esse não é o caminho que Pedro aponta na sua carta. Sofreremos calúnias, eventualmente seremos perseguições esporádicas, eventualmente seremos difamados, eventualmente perderemos oportunidades. Eventualmente, talvez a situação se agrave em nosso país ou ao redor do mundo. Mas o fato é que precisamos saber o que a palavra de Deus nos diz sobre como viver nesses contextos. Eu quero convidar vocês a estarem presentes durante as próximas semanas.
Faremos reflexões cruciais, porque o que deve nos orientar, meus irmãos, não é o nosso achômetro, não é a ideologia do momento, não é o nosso engajamento, pura e simplesmente. É o que a Escritura nos ensina sobre isso. Vamos aprender o que a Escritura nos diz, mas eu já adianto. Somos chamados a uma fé que resiste às pressões do mundo, resiste aos valores do mundo e que, ao mesmo tempo, segue um caminho de fidelidade, obediência ao Deus Trino que nos chamou. Que possamos seguir esse caminho firmes para que a nossa igreja se fortaleça, a nossa fé se fortaleça e o nosso mundo também possa ser transformado pelo Evangelho e pela Palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nesta manhã, na abertura da nossa série de mensagens da primeira carta do apóstolo Pedro, nosso coração é grato por ouvir a Tua palavra, mas nosso coração também é confrontado, Senhor, ao ouvir a Tua palavra. Porque nós sabemos, Senhor, que em muitos momentos nós vivemos não como peregrinos ou como estrangeiros residentes nesse mundo, mas como cidadãos plenos desse mundo. Muitas vezes falhamos em Te seguir num caminho de fé, de obediência, de fidelidade, de esperança. Muitas vezes sucumbimos às pressões ao nosso redor, seja pelo medo, seja pelo desejo de aceitação, seja por desejarmos os valores que se opõem ao Teu reino, Senhor. Mas a verdade, Senhor, é que fomos escolhidos por Ti. A verdade é que a Tua graça nos alcançou. E nós queremos responder ao Teu chamado com fidelidade e com esperança. Nessa manhã eu oro, Senhor, se há alguém aqui que ainda não creu, não respondeu ao Teu chamado, não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que o Teu Santo Espírito atue na sua vida, leve-o até a fé, conduza a fé, Senhor, para que ele possa Te conhecer e Te servir com fidelidade e alegria. E para aqueles, Senhor, que creem e que seguem a Jesus Cristo, se estão enfraquecidos, que Tu fortaleça o seu compromisso. Se estão animados, Senhor, e firmes, que Tu possa fazer com que eles permaneçam nessa firmeza, nessa alegria, Senhor, de servir, nesse propósito de servir com fidelidade. Acima de tudo, Senhor, em quaisquer circunstâncias que possamos estar vivendo, que a fidelidade à Tua palavra e a Jesus Cristo seja uma característica das nossas vidas. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.